Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco a nos auxiliar. Como sempre, é uma grande satisfação, estar aqui conversando com vocês, mesmo que virtualmente, Graças a Deus a tecnologia, que nos liga, uns para com os outros. Espero que todos estejam bem e espero voltar breve para as nossas reuniões públicas no centro. Que Deus nos auxilie, nos abençoe. Trago um abraço fraterno do TA para todos que fazem o GEMAN aí em Itamaracá. Que Deus nos abençoe. De antemão, novamente agradecendo a nosso irmão Buglé e a diretoria da casa pelas oportunidades de trabalho que sempre estão nos dando, E hoje, meus irmãos, nós vamos falar de um capítulo bem interessante. Vai ser lá do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a nossa mão direita. O item que vamos estudar hoje é o item 5, o óbolo da viúva. É um capítulo interessantíssimo, meus irmãos. É de uma profundeza que vocês não imaginam. Então, como sempre, a gente vai trazer algumas reflexões, trazer esse tema para dentro de nossa vida, para ver o que é que podemos fazer e melhorar enquanto cristãos. Para a gente começar a falar sobre o óbolo da viúva, e aí eu vou lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: por que o mal sobrepõe o bem? Vê que pergunta: por que o mal ele ganha do bem? Porque ele sobrepõe o bem. E os Espíritos respondem: porque os bons são tímidos. Na passagem de hoje, na parábola de hoje, nós vamos ver uma mulher corajosa, digna, caridosa, que vai pensar primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. Para a gente começar a falar sobre o óbolo da viúva, a gente tem que entender quem eram as viúvas na época de Jesus. Vamos começar a entender a mulher, Na época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, inclusive se vocês deram uma pesquisada na Bíblia e em algumas religiões atuais, a mulher ela é uma servidora do homem. Vê que coisa, Que absurdo, Em pleno século XXI, algumas religiões tratam ainda a mulher como servidora do homem. E o interessante é que há mais de 2000 anos atrás, a mulher ela era criada pelos seus pais para servir ao marido, para cuidar dos filhos e da casa. Então a mulher era meio que escanteada. Ela não podia trabalhar, não tinha emprego, era sustentada pelos pais ao princípio e depois pelo esposo, pelo marido. E aí essa mulher, quando ela perde o marido, que se torna viúva, e não tem mais aquele que mantém a casa, aquele que coloca o dinheiro na casa, os alimentos na casa, essa mulher ela é obrigada a ir para as ruas pedir esmola para se sustentar e sustentar seus filhos. E o mais interessante é que essa mulher ela era obrigada a utilizar uma túnica, uma vestimenta que era usada naquela época, só que a dela na cor preta e com um véu cobrindo o rosto. Então, aonde ela passava, ela era identificada como viúva. A sociedade a escanteava, porque ela não tinha uma condição financeira, não tinha um marido. As mulheres casadas evitavam ficar próximas dessas mulheres. Então, elas eram discriminadas. Como ainda hoje, as pessoas de cor, e tantos outros gêneros aí são discriminados. Mas naquela época a viúva também era discriminada. Então ela vivia a pedir a esmola na rua. A sociedade não a considerava. Vê que interessante. E aí Jesus, como sempre, trazendo para todos nós um entendimento, uma mensagem. E em todas as suas parábolas, Jesus ele não está falando ali do material. Vamos ler mais na frente que a visão que os homens que estavam ao redor de Cristo, seus apóstolos, tiveram uma visão material da coisa. Mas Jesus ele foi muito mais além do que o material. Inclusive, nos serve de lição para os dias de hoje. E aí vocês vão entender porque eu comecei falando lá sobre o Livro dos Espíritos. Por que o mal sobrepõe o bem? Porque os bons são tímidos. E vou mostrar que essa viúva ela foi muito corajosa.
muito digna, muito correta, seguindo aquilo que o Mestre Jesus nos pede, né? Há mais de 2000 anos atrás, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se colocando no lugar do outro. Vê que interessante. E aí Jesus ele passa essa parábola, essa passagem, que a gente pode encontrar ela lá em Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 41 a 44, está lá na Bíblia, e lá em Lucas, do capítulo 21, no versículos de 1 a 4, também a gente encontra essa mesma passagem. E na Bíblia está escrito assim, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar lá no capítulo 13, no item 5 e 6. Item 5 e item 6. Vê que interessante. Estando Jesus sentado de frente ao gazafilácio. Gazafilácio era uma urna, aonde era depositado as ofertas, né? Para a gente entender e trazer para hoje, nas igrejas hoje a gente coloca o dízimo lá, naquele ofertário, né? Lá o nome era gasofilácio, onde a gente colocava, onde as pessoas colocavam lá o dinheiro, né? As doações. E estava lá Jesus de frente ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas deitavam em abundância, colocavam dinheiro em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos aqueles, pois todos os outros deram o que lhe estava de abundância, ao passo que ela deu o que lhe fazia falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Vê que interessante. Quando a gente começou a nossa conversa, eu trouxe como eram tratadas as mulheres, e depois essa mulher que perdia o mantedor, que perdia seu marido e se tornava uma viúva, ela era discriminada pela sociedade. Então, toda vez que a gente falar sobre parábola, vamos nos remeter ao tempo de Jesus. Vamos nos colocar naquela cena. Imaginem. Geralmente, esses templos aqui eram templos suntuosos, meus irmãos. Banhados em ouro. E aqueles que entravam nesses grandes centros eram homens de dinheiro. Eram homens que tinham um grande poder aquisitivo na sociedade. Aqueles homens, os levitas, né? Os sacerdotes, os donos, né? De grandes comércios lá da época, que estavam ali. Então, naquele momento, aqueles homens, como ele fala aqui, deitavam aquele dinheiro porque eram muito, muito, muito ricos. Então eles estavam dando o que estava sobrando, o que estava em abundância. E todo mundo estava ali observando. Imaginem uma viúva travestida de viúva, né? Como falei, elas tinham que utilizar aquela túnica preta com um véu cobrindo seu rosto. Então, quando aquela mulher entrou dentro desse templo, imagina os olhares, os burburinhos, as conversinhas, as críticas. Muitas vezes alguém quis pegar ela e tirar ela daquele lugar porque ela não caberia naquele lugar. E aí, quando eu comecei a ler essa passagem, e interessante que essa parábola foi o teste do curso de oratória que eu fiz na Federação Espírita Pernambucana, né? Eu tive que montar uma palestra na época para apresentar lá para os tutores na época. E aí eu viajei mesmo na situação. Imaginem-se enquanto viúva naquela situação. E mais cedo, estudando a lição, eu tive a oportunidade de ir em uma casa com a amiga e me deparei com a placa lá, né? Você está numa casa de oração, na casa de Deus. Se vista adequadamente. Nada contra a casa que faz isso. Mas aí vem vários pensamentos, né? Inclusive uma vez Jesus falou: vinde a mim do jeito que estás. E conversando com pessoas com mais idade que eu, com mais tempo de vida do que eu, com mais experiência de vida do que eu, e uma vez eu me expus a essa situação. E a pessoa falou: Léo,
Muitas vezes aquela moça, aquela senhora, a roupa mais organizada que ela tem é aquela calça curta, é aquela saia curta, é aquela roupa decotada. E aí quando chega numa casa de oração e trabalho, e aí eu não estou dizendo que é centro espírita, igreja, onde quer que seja. E aí é um ponto de vista meu. Sendo remetido para esse óbolo da viúva, para essa parábola. As discriminações dentro da casa. Eita, a mulher está quase nua, a roupa dela está não sei o que, bababá. Mas aquela criatura só tem aquela roupa, meus irmãos. Uma casa de oração e trabalho, independente novamente de religião, é uma casa para acolher. Uma casa para acolher. Então aceita do jeito que está vindo. E no decorrer, quando aquela criatura começar a ficar pela casa e você observar que ela só tem aquele tipo de roupa, ajude, auxilie. Dê uma roupa a ela. Vamos nos remeter novamente lá à parábola, então, aqueles olhares criticosos que como flecha fere aquele que está sendo olhado. Eu trouxe um exemplo para dentro das nossas casas. Pelo amor de Deus, eu não estou criticando a diretoria que faz isso. É só uma reflexão. E aí se utiliza-se o livre-arbítrio, né? Se utiliza-se a razão, como falava Kardec. Se é correto, se é incorreto, quem sou eu para julgar? Estou falando só um exemplo do que acontece em muitos lugares. E aí aquela viúva, meu irmão, entra dentro daquele grande palácio. Talvez por dentro se tremendo, com medo, mas se utilizando das palavras do Mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é lá dentro. E pega aquelas 2 moedas que na literatura fala que cada uma valia 10 centavos e coloca lá naquela urna, fazendo sua parte. No princípio eu falei que Jesus ele não observa o material. Ele olha mais além. Mas as pessoas ao redor daquela criatura devem ter dito: meu Deus, uma viúva no meio de nós, e aí mesmo assim vem e coloca 2 moedas, ela não tem vergonha? Mas como fala Jesus, ela deu o que ela tinha. Ela deu o que vai faltar para ela. Vê que interessante. Ela não só deu o que tinha, ela deu o que vai faltar. Então ela se utilizou de coragem e de caridade. Vê o que o Evangelho fala logo em seguida. Muita gente deplora não poder fazer o bem que desejara por falta de recurso suficiente. E se desejam possuir riqueza e dizem para lhe dar a boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção. E pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em tudo. Vê que interessante. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a virtude mais meritória? Qual é a mais meritória das virtudes? Vê que interessante. E o interessante é que, estudando um pouco de doutrina espírita, nós vemos que virtude, você não nasce com virtude, você adquire virtude. Com o passar do tempo, com a maturidade espiritual, com o tempo de vida. Silêncio, virtude. Caridade, virtude. Diferentemente dos vícios. Orgulho, vaidade, avareza, trazemos conosco de vidas anteriores. Continuamos na vida atual. Vê que interessante. E aí os Espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito. Mas a das mais meritórias entre as virtudes é a caridade. Porque o homem esquece de si. Pensa primeiro no outro. E aí Kardec, aproveitando o ensejo, pergunta: como entendia Jesus a caridade, né? E aqui algumas vezes eu já citei ela. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Ser bom para com todos, respeitar as ideias dos outros e perdoar e deixar ser perdoado.
E aí a viúva, ela pratica a caridade. Quando os apóstolos perguntam ao mestre: mestre, quem mais despojou? Quem mais deu? E ele diz: esta pobre viúva, porque ela deu tudo o que tinha. Ela deu o seu necessário. Que bonito, meus irmãos. E aí hoje, sabe como é que praticamos a caridade? Meu irmão blogueiro liga para mim, um exemplo. Leonardo, tudo bom? Tudo bem. Ó, a gente tá fazendo aqui uma campanha de doação de roupas, de lençóis. Se você tiver alguma coisa aí para doar, a gente tá juntando até tal dia. Eu disse: não, blogueiro. Beleza, vou levar. Orgulhoso que só, vou ficar para baixo, vou perder? Vou dar. Aí vou lá no meu guarda-roupa, sabe o que é que eu faço? Escolho lá aquela roupa manchada que eu já não uso mais, toda manchada. Só que essa, uma com furo no sovaco, essa, aquela sandália que eu perdi a amarela, ela era uma dupla amarela. Eu perdi a amarela, eu tenho um amarelo e um azul. Pego lá um amarelo e um azul, coloco tudo dentro do saco e levo para meu irmão Bugley. Estou praticando a caridade, meus irmãos, com desprendimento. Primeiro, que eu já deixo de seguir o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que se eu estivesse recebendo a doação, eu queria receber uma camisa rasgada, uma camisa manchada, um sapato de cores diferentes? Eu acho que não. Em alguns meses atrás, eu estava eu sou vendedor, né, a maioria sabe, e eu cheguei num cliente para atendimento dele. E lá ele tem uma mercearia. E aí quando eu cheguei, eu vi um monte de feijão, de arroz, de macarrão, tudo separado assim no canto, né? E ele, por saber que a espírita pratica a caridade, ele perguntou: Léo, tu não sabe algum lugar que esteja querendo receber doação? Eu disse: meu irmão, o que não falta é lugar querendo receber doação e pessoas. Ele disse: pronto, ó, tudo isso aqui você pode levar. E aí eu tenho um hábito comigo, porque eu trabalhei 15 anos numa rede de supermercado. Então tudo que eu pego eu olho data de validade. E aí deveriam fazer isso naturalmente, né? Principalmente com laticínios, né? Leite, iogurte, queijo. E aí quando eu peguei o primeiro pacote, estava vencido, há quase um mês. Peguei o segundo, vencido também. Peguei o arroz, tudo vencido. Eu só: meu irmão, tá tudo vencido, pô. Ele: não, pô, cavalo dado não se olha os dentes. Eu disse: por que você não dá a sua esposa, seu filho, sua filha, para você se alimentar? Um produto vencido, meu irmão, isso aqui é lixo. Pelo amor de Deus. E nós nos intitulamos cristão, viu? Em cristão. E ele ficou meio chateado comigo. Aí eu: joga isso no lixo, isso não serve não. Porque o que não presta para mim serve para o outro. Reflexão. Vamos seguindo aí a visão. Na literatura aqui do Evangelho, ele fala também que muitas vezes quando nós... E aí bora trazer um exemplo para agora, principalmente final de ano, né? Tem lá aquele negócio da mega da virada, né? E aí eu vejo repórteres entrevistando as pessoas na fila, né? Se você ganhasse esses milhões, o que é que você faria? Ajudo minha família e vou ajudar os pobres, né? Assim? Mas será que se ganhar ajuda? Ele fala aqui que muitas vezes pode ajudar, né? Porque o que vale é a intenção. Joana de Anjos já nos dizia isso. O que vale é a intenção. Madre Teresa Calcutá, ela fala que prefere as mãos que ajudam do que as mãos que oram. Olha, grande verdade. Porque se eu só ficar em casa orando, não arregaçar as mangas, ir lá fazer a campanha do quilo, campanha do sinal, pedir aos vizinhos para angariar fundo e levar para alguém, oração é muito boa, meus irmãos. Mas ela sem prática... Então, nessa parábola, a viúva ela teve iniciativa, coragem e o principal que Jesus fala aí, o desprendimento pelo bem material. Eu estudando essa parábola, eu me lembrei agora da minha avó. Minha avó lá atrás já desencarnou há muitos anos, já está no mundo espiritual há muitos anos. E aí, quando eu era pequeno, e aí a gente teve muita dificuldade, né? A gente não passou fome, mas eu só tinha o necessário. Um exemplo, o café da manhã, tinha o almoço e tinha o jantar. Ponto. E aí passava-se lá em casa, era nos domingos, a campanha do quilo, inclusive ainda é a mesma instituição, é a Unesca, que faz ainda, mesmo, eles sempre passam lá. E quando passava lá,
e eles pediam, né? Um auxílio, pelo amor de Deus. E aí minha avó dizia, Léo, vai lá no armário, minha mãe estivesse na hora, mas eu lembro muito minha avó que ela dizia, vai lá no armário, pegue lá e traga e dê. E quando você der, esconda uma mão para que a outra não veja, né? Eu acho que acontece por aqui. Aí quando eu chegava, eu escondia um braço atrás das costas e dava o alimento, ou que fosse para dar, pela ingenuidade da coisa. E quando dava que ia embora, eu voltava para minha avó e dizia, vó, só tinha aquele. Só tem aquele feijão, ou só tem aquele arroz, ou só tem aquele macarrão, só tem aquele. A gente deu o que tinha. E sabe o que é que ela dizia e eu não entendia naquele momento? Deus proverá. E eu não lembro ter chegado uma hora de almoço sem ficar sem comer. Aparecia um serviço para meu pai de última hora, aparecia qualquer coisa, mano. E a gente sempre tinha. Porque quando doamos sem intenção de receber, sem intenção de ganhar nada, sem intenção de like agora, né? De curtição, todo bem que nós praticamos, ele retorna em dobro, meu irmão. E aquela viúva deu tudo que ela tinha. Muitas vezes aquele dinheiro era o dinheiro dela comprar o almoço dela. É tudo que ela ganhou naquela pedição, né? Mas ela dá aquilo com amor, sem esperar nada em troca. É o bem pelo bem. E aqueles outros homens que estavam lá com ela, estavam dando ali o que lhe sobrava, por ter muito. E Jesus, como sempre, um grande professor, pegou essa passagem e trouxe para todos nós, nos demonstrando que eu não sou tão pobre que não possa ajudar e também não sou tão rico que não possa receber ajuda. Escutei muito isso lá atrás, minha mãe, minha avó. Todos nós precisamos uns dos outros. E na pandemia, meus irmãos, nos foi mostrado isso a todo momento. Aquele orgulhoso que não gostava do pretinho, quando ficou doente e foi para o hospital, que não poderia entrar. Familiares que ele poderia ter R$1 milhão, que não entrava. Ele só ficou ele e aquele pretinho cuidando dele com tanto amor. Aquele orgulhoso que tinha várias pessoas ao seu derredor, ficou doente, ficou sozinho na cama. E era ele e Deus. E aqueles profissionais da saúde que são verdadeiros heróis, o auxiliar. Então essa passagem, meus irmãos, é de uma profundidade que vocês não imaginam. Nós falamos hoje de coragem, perseverança e de caridade. Quando falamos em caridade, nós pensamos logo em dar alguma coisa, em dar dinheiro, em dar alimento necessário, porque nós somos espíritos encarnados, precisamos nos alimentar, precisamos do dinheiro para um transporte, para um medicamento. Mas e a caridade moral, aquela que só vale a intenção, aquele de ceder o ouvido, de um olhar fraterno, de uma palavra amiga, de conforto, de um abraço? Estamos esquecendo. Quando eu comecei a falar aqui, eu falei graças a Deus pela tecnologia, né? Mas a tecnologia de vez em quando nos afastam, né? A gente estava numa confraternização no começo do mês, que a gente sempre lá adianta, e tinham 8 pessoas na mesa, cada um com o celular, muitas vezes falando um com o outro, bem pertinho, meu irmão, ninguém abria a boca. Então será que nós estamos praticando essa caridade? Será que estamos sendo este homem corajoso? Será que estamos deixando essa timidez que Kardec fala lá no Livro dos Espíritos há mais de 160 anos, quando ele diz, porque o mal sobrepõe o bem? Porque nós somos tímidos. E a viúva, ela não foi. Ela foi corajosa. Ela demonstrou para todos que estavam naquele ambiente que o dinheiro não é tudo. Que o dinheiro não traz felicidade. Muitas vezes, né, que nos remetendo àquela passagem, ela poderia estar ali com fome, com dor, com filhos em casa esperando ela, mas ela imaginou, existem pessoas que estão precisando mais do que eu.
Aproveitando que estamos nesse período de dezembro, onde os corações ficam mais amolecidos, mais caridosos, inclusive a espiritualidade bondosa e amiga nos diz que se pudéssemos ver o planeta por cima, ele estaria mais azul, mais bonito, porque nesse período as pessoas ficam mais caridosas. E aí eu pergunto, a fome, a dor, a miséria, ela só habita o planeta Terra no mês de dezembro, de 1 a 31? Reflexão. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Acaba tudo. Não existe fome, não existe dor. Por que não colocamos em todo o período do ano esse coração caridoso que se amolece em dezembro? Por que não colocamos, em vez de janeiro, dezembro, em vez de fevereiro, dezembro, em vez de dezembro? Reflexão para todos nós. Serve para mim também. Por que eu só compro cesta básica em dezembro? Para dar às pessoas. Por que não dou um em janeiro, um em fevereiro, um em março, um em abril? E começamos a fazer esse trabalho. Pessoas sofrem, meus irmãos. Hoje quem doa, amanhã pode estar precisando de doação. Aquele que recebe hoje, amanhã pode estar doando, né? Nessas últimas chuvas, né, que muita gente perdeu muita coisa, eu tenho um colega que anos anteriores ele ajudou, né, o Pix para um, ajudando o outro, tal, não sei o que lá, e nesse ano ele precisou dessa ajuda. Eu achei interessante que quando ele recebeu as coisas, né, ele disse: meu Deus, anos atrás eu ajudava e hoje eu estou precisando de ajuda. O mundo dá muitas voltas, meus irmãos. Hoje quem está empregado, amanhã talvez esteja desempregado. Aquele que está desempregado hoje, talvez amanhã esteja empregado. O que está com saúde hoje, talvez amanhã esteja doente. Minha avó dizia uma coisa interessante: não cuspa para cima para que não caia no seu rosto. Então comecemos a trabalhar, comecemos a praticar aquilo que o Mestre Jesus nos pediu. Inclusive ontem eu estava conversando com minha mãe, e aí a gente citou lá aquela passagem que ele diz: sede perfeito como foi meu Pai. Vós sois deuses, poderás fazer tudo aquilo que fiz e muito mais. Nós podemos, irmãos. E aí sempre a gente traz como exemplo, né, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, né, que estão ao nosso derredor trabalhando em prol do próximo. Que sejamos, meus irmãos, essa viúva, com esse coração caridoso, com esse olhar fraternal para aquele que sofre. Que comecemos a refletir as nossas vidas. Será que eu estou fazendo tudo o bem que eu posso fazer? Santo Agostinho nos ensina isso, né? E ele diz lá: enquanto um homem de bem, né? Enquanto vida eu tinha, quando me recolhia à noite, passava em revista e via se fiz todo o bem que poderia ter feito. Se magoei alguém, para que no próximo dia eu me reconciliasse com aquela pessoa. Será que nós estamos fazendo todo o bem que podemos fazer mesmo? E aí o mais interessante, quando eu escutei essa frase, mudou totalmente minha visão de mundo. Quando ele nos diz que nós somos responsáveis por todo o bem que deixamos de praticar e por todo o mal que praticamos. Nos coloca em uma ação, em um movimento de ação, em fazer, em trabalhar. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Se eu não mais ver vocês, né, esse ano que já está se acabando, um Feliz Natal, um Ano Novo, com muita luz, com muita paz, muita saúde, né? Porque o restante corremos atrás. E o melhor de tudo, meus irmãos, é que temos um Deus por nós. Que Deus nos encaminhe, nos norteie para essa senda do bem. Para que possamos ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Novamente agradeço a casa pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de poder conversar sobre o Cristo. Mesmo que de forma online, né?
Mas Jesus há mais de 2000 anos falava: quando tiver mais de um falando em meu nome, ali eu estarei. E aí Jesus está nessa conversa fraterna que estamos tendo aqui, a espiritualidade bondosa e amiga também. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Muita paz a todos. Até o próximo ano, se Deus quiser. Muita paz.